Primeiro reforço da janela, Thiago Mendes muito perto do Vascão. Tem também informações sobre a venda do Vasco, que hoje está sendo encaminhada pela diretoria Cruz Maltina, meu amigo vascaíno. Informação importante que pega de fato o torcedor vascaíno de surpresa, tá? O processo de venda do Vasco da Gama já começou. Vou trazer tudo isso a você e muito mais aqui nesse Acorda Vascão, que chega, claro, bastante agitado, bastante movimentado nesta manhã de terça-feira para você, amigo torcedor vascaíno. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo aqui do canal, chegando sempre pela parte da tarde, para te manter muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. E é claro, o último vídeo aqui do canal, o Boa Noite Gigante, que fala por si só, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, né, você aí, amigo torcedor vascaíno, que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com a sua inscrição, inclusive nesse momento. Eu, Lucas, estou na meta aqui de chegar aos 160 mil inscritos no canal do Gigante Vasco e a sua inscrição, é claro, é de suma importância. Além disso, conto também, né, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que ajuda e muito o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo, inclusive é o seu like que divulga o nosso vídeo aqui para o YouTube. Então, se inscreva para nos ajudar e também, é claro, para que você não perca nenhum de nossos programas, ative o sininho de notificação e deixe o seu like aqui no vídeo. Show? Vambora então, amigo torcedor vascaíno, sem muita enrolação, né? Fala logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Acorda Vascão, falando com relação ao mercado da bola, tá? Antes de entrarmos nesse assunto importante sobre toda essa situação de venda do Vasco, tem também o balanço, né, que foi divulgado ontem. Eu vou trazer detalhes aqui a vocês sobre isso, a questão de caso de polícia também, tá? Triste o que aconteceu no Vasco durante essa gestão da 777 Partners, eu vou trazer isso aqui a vocês. Mas primeiro, quero começar esse Acorda Vascão falando sobre Thiago Mendes, né? Esse jogador aí que está aparecendo na imagem a você, amigo torcedor vascaíno, atleta de 33 anos de idade, que hoje é de fato, né, um nome que se aproxima em muito de se confirmar como o mais novo reforço do Vasco para a temporada de 2025. As coisas nesse momento estão muito avançadas. Thiago Mendes, que hoje, inclusive, terça-feira, dia 1º de julho, está oficialmente livre no mercado. Thiago Mendes tinha um contrato com o clube do Catar, Al Rayyan, e hoje, dia 1º de julho, ele terminou o seu vínculo contratual com a Rayyan, né? Ontem foi o último dia de contrato com o clube do Catar e hoje ele está oficialmente livre no mercado. Atleta que, querendo ou não querendo, é um baita jogador. O Thiago Mendes é uma das referências na posição de primeiro volante hoje, olhando para jogadores brasileiros, né? Um atleta que se destacou muito, inclusive no futebol francês, entre os anos de 2017 a 2022, com passagens por Lille e Lyon da França, sendo um dos grandes nomes do Lyon, por 4 temporadas consecutivas. Destaque esse que fez ele chegar ao Catar nessas 2 últimas temporadas, recebendo um valor de 2 milhões e 200 mil reais por mês, né? Um jogador para receber um salário de 2 milhões e 200 mil reais por mês é porque ele precisa de bola para jogar. O grande problema, porém, com relação ao Thiago Mendes, principalmente no futebol do Catar, foi a falta de intensidade física, um futebol que não exige muito dos atletas. A gente vê, por exemplo, o Philippe Coutinho, a dificuldade que ele teve para retornar a uma forma física competitiva para o nosso futebol. Então, o Thiago Mendes vai ter essa dificuldade, mas a questão de lesões, né, que isso foi muito comentada. O Thiago Mendes, ele teve uma lesão bem grave na temporada de 24-25 lá no Catar. Ele não é um jogador que costuma se lesionar muito não, tá? Por incrível que pareça, o Thiago Mendes durante toda a sua carreira, ele teve apenas 4 lesões. Uma lesão no Goiás, no seu primeiro ano como profissional, onde ele desfalcou o Goiás em um mês, 8 partidas. Ele teve uma segunda lesão no ano de 2017,
vestindo a camisa já do Lille, onde ele fica de fora durante 39 jogos e 4 partidas do clube francês. Aí ele teve uma terceira lesão na temporada de 23-24, vestindo a camisa do Al Rayyan do Catar, onde ele fica de fora durante 50 partidas em um jogo. E aí ele teve uma lesão nessa temporada, entre o meio do ano passado e o meio desse ano, ficando de fora exatamente 140 dias, né? 4 meses e meio desfalcando o Al Rayyan por um período de 20 jogos. E essa questão do Thiago Mendes ter ficado tanto tempo de fora é algo que preocupa o torcedor vascaíno. Porque é um futebol, volto a repetir, do Catar, sem intensidade e ainda tem esse problema do volante ter ficado tanto tempo longe dos gramados. Mas a diretoria do Vasco confia no jogador, a comissão técnica confia no jogador, não à toa o atleta está hoje bem encaminhado para se tornar o mais novo reforço do nosso Cruz Maltino. Atleta que na última temporada teve de fato poucos jogos vestindo a camisa do Al Rayyan. Foram apenas 11 partidas com a camisa do clube do futebol do Catar. A última partida de Thiago Mendes foi agora, neste último dia 24 de maio, tá, amigo torcedor vascaíno? Então, ele chega aí com a expectativa de render, jogar, de ser esse primeiro volante. As negociações, de fato, neste momento estão muito avançadas. O Vasco hoje caminha para assinar um contrato de 2 anos e meio com o Thiago Mendes até o final de 2027. Thiago Mendes hoje tem 33, ficaria no Vasco até os seus 35 anos de idade. Chega para suprir uma carência que o técnico Fernando Diniz identificou no sistema de meio campo, né? O técnico Fernando Diniz pediu muito ao diretor executivo Admar Lopes a contratação de um primeiro volante. E a partir de um trabalho de análise de mercado, foi-se identificado o nome do Thiago Mendes. O Vasco gostou desse nome, a comissão técnica aprovou este nome e o Vasco deu início às negociações. Clubes até aqui do futebol brasileiro tentaram a contratação do volante, mas é o Vasco que de fato encaminha para essa contratação. Então, Thiago Mendes tende a ser esse primeiro reforço do Vasco da janela de transferências. Bom nome, vascaíno. Deixe, é claro, a sua opinião aqui nos comentários. Bom, amigo vascaíno, então vambora aqui, né, para a segunda e última parte deste Acorda Vascão. Falar sobre o que aconteceu ontem na parte da noite, pois foi-se divulgado pelo Vasco da Gama, SAF, pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, o balanço referente às finanças do clube em 2024. Um relatório que falou sobre muita coisa, tá? E dentre as questões das dívidas hoje do Vasco da Gama, as duas que foram mais importantes além dessa, a questão de um caso de polícia, durante um período em que a 7777 era gestora da SAF do Vasco, e a realidade hoje do nosso Cruz Maltino, que evidencia-se mais do que nunca que o Vasco caminha a passos largos para uma venda. O relatório, ontem divulgado pelo Vasco, destaca hoje a dívida bilionária da SAF, no valor de 1,2 bilhões de reais, o aumento significativo também em algumas receitas, com relação a premiações, valores provenientes também da transferência de atletas. Muitas coisas importantes foram se destacadas neste balanço de ontem. Com relação, primeiramente, à questão da dívida, né? Uma dívida hoje histórica, absurdamente alta. O Vasco, dessa vez, deu detalhes importantes, né, com relação a essa dívida. De acordo com esse balanço divulgado pelo Vasco, esta dívida aumentou um valor de 400 milhões de reais num curto período de 2 anos, né? Porque o balanço é referente à temporada passada. Assim que o grupo norte-americano 777 Partners entra como a gestora da SAF Cruz Maltino, a dívida do Vasco da Gama ele estava parada na casa de 800 milhões de reais. A dívida do Vasco cresceu do ano de 2021 para o ano de 2022 no valor irrisório de 5 milhões de reais apenas, né? Entretanto, assim que a 777 entra no Vasco da Gama, essa dívida aumenta rapidamente 400 milhões de reais. De 2022 para 2023, aumenta um valor de 202 milhões de reais. De 2023 para 2024, um valor de 208 milhões de reais, né? Completamente surreal, de fato, o que a empresa norte-americana 777 Partners fez dentro do nosso Cruz Maltino. A questão principal dessas dívidas se dão
com relação à questão envolvendo contratações realizadas durante esse período, né? Compras aí com valores exorbitantes que não foram pagas até o momento e tudo cai na conta do próprio Vasco da Gama. Entretanto, se houve um aumento significativo da dívida do nosso Cruz Maltino, houve também um aumento significativo nas receitas do Vasco durante esse período. Em 2024, por exemplo, o Vasco registrou um histórico, né, faturamento durante a temporada, né? O maior número inclusive registrado da história do clube. Um faturamento de 474 milhões de reais, 299 milhões receita operacional bruta e 174 milhões em transferências de atletas. Dentre esses jogadores estão aí o Matias Galarza, Carlos Palacios, Luca Orejano, Gabriel Peck e Marlon Gomes, além de uns valores que o Vasco também recebeu referente às vendas de Luan Garcia e Arthur Salles diante do mecanismo de solidariedade. Entretanto, fora a questão das vendas, um valor importante também que o Vasco colocou dentro dos seus cofres por conta de premiação, foram as premiações da Copa do Brasil, pelo fato do Vasco ter chegado à semifinal, e o Vasco ter terminado da 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Para você ter noção, os ganhos com relação à temporada de 2023, que haviam sido no valor de 19 milhões e 800 mil reais, né? O Vasco foi eliminado na terceira fase, salvo engano, e terminou o Campeonato Brasileiro lá embaixo da tabela. No ano passado, o Vasco, por ter chegado à semifinal e ter terminado na 10ª colocação do Brasileiro, fechou o ano com um faturamento em premiação de 52 milhões de reais. Então o Vasco ele teve um desastre nesse aumento da dívida por conta de erros da 777 Partners, e aos pouquinhos a gestão do Pedrinho conseguiu, principalmente no ano passado, assim que se colocou a mão no Vasco da Gama, melhorar as coisas, né, por questões de venda, questão também, né, meu amigo vascaíno, por exemplo, das premiações, algo hoje que foram muito importantes para o andamento do nosso Cruz Maltino. Com relação a todas estas dívidas, o Vasco hoje iniciou esse processo de recuperação judicial, que é algo completamente essencial para o pagamento de ambas e para o fato e para que o Vasco, melhor dizendo, possa ter um fluxo de caixa. Não dá para você sustentar um clube tendo 1 bilhão e 200 milhões de reais em dívida. Inclusive o próprio Conselho Fiscal da SAF do Vasco alertou com relação a essa incerteza, tá? Eu vou ler aqui rapidamente um trecho do próprio Conselho Fiscal ontem que encostou no balanço. Abre aspas. Ex-conselho encaminha as demonstrações financeiras de 2024 para a deliberação do Conselho de Administração do Vasco SAF, na forma do seu estatuto social, não se opondo à sua divulgação, destacando, contudo, as limitações constantes no relatório do auditor. E finaliza com as seguintes aspas, que são, na minha opinião, as mais importantes. Mesmo com o aumento da receita total de 349 milhões em 2023 para 452 milhões em 2024, a necessidade de reduzir o endividamento via recuperação judicial e equilibrar receitas, despesas e investimentos permanece crítica para a viabilização da empresa. O que o Conselho Fiscal está praticamente falando em meio a esta nota, em meio a esses dizeres, o Vasco hoje é um clube, é uma SAF, é uma empresa que está em uma situação crítica de se tornar viável. O Vasco hoje é um clube praticamente inviável financeiramente. O que isso traz a certeza? A urgência por uma venda. E diante exatamente dessa situação, eu já vou trazer a informação com relação à venda do Vasco da Gama para você. Mas antes, amigo, eu gostaria de falar sobre exatamente este caso de polícia que se foi ontem também constado no balanço. Tá aparecendo aí na imagem a você, amigo vascaíno, um trecho do balanço financeiro do Vasco da Gama na carta introdutória do presidente Pedrinho, onde o Pedrinho fala o seguinte, olha só, abre aspas. Sobre o resultado financeiro, iniciamos o mandato pressionados por uma geração de caixa negativa, ou seja, receitas menores que despesas, e uma cobrança tempestativa por parte da Vasco SAF de um adiamento feito pela diretoria administrativa de Jorge Salgado no valor de R$ 263 mil em 2023. Ou seja, assim que o Pedrinho entra no Vasco, a SAF do Vasco da Gama começa a cobrar à associação um valor de R$ 263 mil que à época o Jorge Salgado havia feito. Esse pedido de dinheiro, né? Esse adiantamento, perdão, de R$ 273 mil. Então o Pedrinho, como presidente da SAF, que não tinha da onde tirar dinheiro, porque o Clube de Regatas Vasco da Gama é um clube também inviável financeiramente. Não se tem como tirar dinheiro da associação.
começou a ser cobrado por parte da SAF, e esse valor, algo que com toda certeza prejudicou e muito, né, a relação entre a SAF e a associação. E ainda, né, nessa carta, o presidente Pedrinho prossegue e diz, vamos lá: além disso, a empresa responsável pelo programa de sócios estatutários, contratada pela diretoria de Jorge Salgado, uma medida imposta pela 777 Partners enquanto gestora do Vasco SAF, desviou R$ 220 mil dos valores arrecadados da mensalidade de sócio. Esse caso já está sendo tratado pelas autoridades competentes, com processo em andamento tanto na esfera criminal quanto na civil, ou seja, houve desvio de dinheiro no Vasco da Gama. É caso de polícia no Vasco, amigo. É caso de polícia no Vasco durante a gestão de Jorge Salgado. Não estou imputando a culpa ao Jorge Salgado, mas foi ele o responsável pela contratação da empresa que desviou R$ 220 mil. Olha que loucura. Caso de polícia no nosso Vasco da Gama. Então é triste saber a situação crítica em que o nosso Vasco da Gama se encontrava e se encontra. Não à toa, diante disso, o presidente Pedrinho, ele finaliza o balanço da seguinte forma: a busca por um novo investidor para Vasco da Gama SAF já está em andamento, com todo o cuidado e responsabilidade que o momento exige. O episódio da 777 Partners deixa uma grande lição. Não se pode ela ser ignorada. Profissionalizar o futebol não significa entregar o controle do clube de forma cega a grupos sem histórico sólido, garantias ou transparência. Isso reforma a necessidade de adotar um processo rigoroso de avaliação para investigar a fundo a solidez e a idoneidade de um potencial parceiro antes da assinatura de qualquer acordo. Mais do que atrair capital, é preciso saber quem se estabelece uma relação de forma segura e estratégica que respeite o que é o Vasco da Gama representa e o que o Vasco da Gama representa. Não se trata de rejeitar o capital externo, mas saber com quem o clube está se relacionando. Então, essa frase aí dita pelo presidente Pedrinho em carta aberta durante, né, este balanço divulgado mostra mais do que nunca que a situação do Vasco é crítica, é tensa, e hoje a questão da venda do Vasco da Gama mais do que nunca debatida internamente, e a venda já está em andamento, se encaminhando. Assim como o próprio Felipe Carregal disse recentemente, que o Vasco tem negociações avançadas, conversas avançadas com o parceiro, o balanço consta exatamente a urgência hoje do Vasco da Gama por buscar um novo investidor no mercado. Você, amigo, é a favor da venda? Deixe a sua opinião nos comentários. Entretanto, querendo ou não, hoje o Vasco da Gama caminha para tal. Show? Eu, Lucas, meu amigo, vou ficando por aqui agora. Esse foi o nosso Acorda Vascão, um vídeo detalhado. Eu fiz questão de parar a noite de toda, a madrugada toda de hoje, né? Eu tô gravando esse vídeo só pra falar 3h18 da manhã. Não é nenhuma mentira, ó. Tá aqui, ó, 3h18 da manhã, porque fiquei a madrugada toda lendo pra trazer um conteúdo maneiro pra vocês, bem detalhadinho de tudo que foi dito no balanço. Então, é claro, eu peço aí pra você a sua inscrição, o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é muito importante mesmo para a divulgação do nosso conteúdo e para o crescimento do nosso trabalho. Então vamos juntos, fazer um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Show? Obrigado por ter ficado até o final e, como eu sempre falo aqui, é claro, saudações vascaínas.